Graça e paz, irmãos. Eu glorifico a Deus por esse dia, por essa manhã. Glorifico a Deus também pela vida do pastor Isaías e a vida dos irmãos. Pastor Isaías que me confia de estar nessa manhã de Escola Bíblica Dominical, trazendo um estudo aos irmãos da Palavra de Deus. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre um texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Um texto bastante conhecido por nós, mas antes de nós começarmos a leitura do capítulo 16 de Mateus, vamos fazer uma breve oração e eu convido você a curvar sua cabeça nesse momento e direcionar o seu pensamento ao trono da graça. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por este dia, por nossas vidas, por nossas famílias. Obrigado que o Senhor, meu Pai, continua nos ensinando através da Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que nos conduz, nos dá entendimento, Pai, da Tua palavra. Nós te rogamos, Pai, por esse entendimento nessa manhã, que o Senhor venha, Pai, nos dar, meu Pai, discernimento, Pai, de tudo aquilo que for falado. Obrigado por tudo, Pai. Guia-nos à luz do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, irmãos, vamos estudar um pouco hoje nessa Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 17. E eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento, lá no livro de Mateus, e vamos fazer uma leitura. E eu vou ler aqui o capítulo 16, versículo 13, que diz assim: a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Então, meus irmãos, estamos diante de um texto aqui bastante conhecido, um texto rico, um texto que temos muito a conhecer sobre o nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã sobre dois tipos diferentes de conhecimento a respeito de Jesus. Irmãos, e eu acredito que está bem claro para todos nós que todo cristão precisa ter notório conhecimento sobre Jesus. Nesse sentido, e de acordo com a palavra de Deus, nós podemos perceber que existem dois tipos diferentes de conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Um deles tem um poder transformador e o outro não produz resultado algum. E eu solicito a sua atenção nesse momento para juntos aprendermos acerca dos ensinamentos de Jesus contido nesse texto de Mateus capítulo 16. E eu gostaria de discorrer também outros textos da Bíblia que se encontram na palavra de Deus. E eu gostaria de pensar também sobre um texto que se encontra lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que vai dizer o seguinte para nós. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste mundo. Versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, quando o apóstolo Paulo
fala que a ninguém conhecemos segundo a carne, esse segundo a carne quer dizer o conhecimento humano. E aí ele fala que esse conhecimento humano, ele é um conhecimento que diverge com o conhecimento espiritual. E aí ele fala que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que se conhecermos Jesus segundo a carne, não é desse modo que nós o vamos conhecer em sua totalidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo que há dois tipos de conhecimento. Um segundo a carne, que podemos chamar de conhecimento natural, e outro, o conhecimento que o apóstolo Paulo vai dizer que se contrapõe à carne, que é o conhecimento espiritual. E nessa linha, e dessa vez analisando aqui o texto de Mateus que nós iniciamos a leitura, Mateus capítulo 16, se nós olharmos atentamente, vamos perceber que Jesus estava chegando em Cesareia de Filipos e ali falava duas perguntas a seus discípulos. E a primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles começam a dar ali respostas erradas, distintas a respeito de Jesus. Aí alguns dizem, eles dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas que ressuscitaste. E aí Jesus, ele faz questão de afunilar essa pergunta aos discípulos para saber, com a intenção de saber o que os discípulos pensavam. E aí Jesus pergunta outra vez, Jesus se dirige aos discípulos e diz: e vocês, o que dizem a meu respeito? Nesse momento, o apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz para Pedro que não fosse carne nem sangue que tu me revelastes. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não é conhecimento natural que você está me revelando. Não é conhecimento do ser humano, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Então, quando Jesus fala dessa revelação, automaticamente ele nos remete ao Apocalipse, ao último livro da Bíblia. E a palavra revelação significa remover o véu, significa revelar aquilo que está oculto. Em outras palavras, Jesus está dizendo que naturalmente aquilo que você não consegue enxergar, Pedro, alguém retirou o véu do seu rosto. Alguém concedeu esse conhecimento espiritual para você. E eu já adianto para os irmãos que conhecimento que transforma é o conhecimento espiritual. Então agora já podemos falar sobre conhecer a Cristo a respeito dessas duas formas. Não basta apenas saber de Jesus. Não basta somente ouvir falar de Jesus, acerca de Jesus. Nós precisamos conhecê-lo. E de fato precisamos conhecer através da revelação do Espírito Santo, a ponto de sermos mudados e transformados pelo que esse conhecimento pode produzir nas nossas vidas. Diante de tudo que já foi falado, irmão, aqui eu queria que os irmãos levassem primeiramente em consideração o conhecimento sem transformação e em segundo, o conhecimento com transformação. Conhecimento sem transformação é o conhecimento segundo a carne. É o tipo de conhecimento que Judas, por exemplo, tinha, o conhecimento que Judas experimentou por cerca de 3 anos e meio. Temos também um texto que se encontra lá em João capítulo 7, versículo 3 ao 7, para os irmãos entenderem que há dois tipos de conhecimento
humano e o conhecimento espiritual. Então, João capítulo 7, versículo do 3 ao 7 diz assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E aí o versículo 5 do capítulo 7 de João vai dizer claramente que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Isso é um fato interessante, irmãos, porque nós podemos entender que há dois tipos de conhecimento, como já foi falado. Conhecimento que transforma e um conhecimento que não transforma. E aí, o texto de João capítulo 7, versículo 5, vai dizer que os irmãos de Jesus viviam com Jesus, andavam com Jesus, viam as obras de Jesus, comiam com Jesus e ao mesmo tempo eles não criam em Jesus. E em segundo lugar, irmãos, temos o conhecimento com transformação, que é o conhecimento segundo o Espírito Santo. Basta olharmos o livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, que nós vamos entender bem o conhecimento com transformação. Então, Atos, capítulo 1, versículo 14, vai dizer o seguinte. Atos, capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer que a Bíblia nos ensina que todos estes perseveravam unanimemente em oração e em súplicas com suas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. E é nesse momento, irmãos, que o conhecimento por transformação, ele começa a fazer efeito. Temos outros e muitos outros relatos sobre conhecimento através do Espírito Santo, conhecimento, transformação do Espírito Santo. Mas aqui nesse texto de Atos, capítulo 1, versículo 14, fica claro que o conhecimento que transforma é o conhecimento do Espírito Santo. E aí, irmãos, esses dois tipos de conhecimento que estamos aprendendo, nos leva a questionar: será se alguém, apenas pelo fato de frequentar uma igreja, ele adquire conhecimento de Jesus? Será se alguém será mudado apenas porque passou a ensinar sobre Jesus? Será se alguém será mudado apenas por frequentar uma igreja? Ou dos ensinos de Jesus? Será se alguém passa a ter uma vida mudada apenas por ouvir os ensinos de Jesus? E a resposta é: o conhecimento natural não produz transformação. Se você quer ser transformado, e eu quero te dizer, esse é o desejo de Deus, então você precisa viver de acordo com os valores e a natureza dele. Então você precisa conhecer por revelação, que é a vontade de Deus. E o que é revelação? É aquilo que estava oculto. E nós só podemos conhecer Jesus na totalidade se formos auxiliados pelo Espírito Santo. Revelação do Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus. Então, irmãos, temos aí distinto conhecimento a respeito de Jesus e nós precisamos ter noção do que isso significa. E agora, irmãos, nós já sabemos que o conhecimento que transforma é o conhecimento espiritual. Sabemos dessa verdade e agora vamos aprender a progressividade do conhecimento de Deus. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa progressividade é uma marca da caminhada de todo justo.
Provérbios capítulo 4, versículo 18 também vai dizer: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse brilhar mais e mais indica, entre outras coisas, uma transformação progressiva. O apóstolo Paulo também fala a respeito dessa transformação. Ele vai dizer o seguinte lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Não que já tenha alcançado, irmãos, o que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da sabedoria, vocação de Deus em Cristo Jesus. O interessante, irmãos, é que na medida que vivemos na progressividade do conhecimento, viveremos também a progressividade da transformação. Quanto mais eu conheço por revelação de Deus, mais parecido com Ele eu me torno. E aí nós precisamos entender que também há importância não só de mergulhar no conhecimento bíblico, como também na oração, porque parte da oração é um ambiente de revelação. O Senhor diz lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Entendemos aqui, irmãos, em Jeremias capítulo 33, que aonde há oração, aonde há revelação, e aonde há revelação, há transformação. E Jesus deixa claro que nós precisamos orar. Orar, porque a oração nos produz para nós revelação. E a revelação produz para nós a transformação. Siga no conhecimento de Cristo, irmãos, cresça e se permita cada dia ser transformado mais e mais por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos e que os irmãos cada dia venha procurar esse conhecimento espiritual, porque nós percebemos aqui que há dois conhecimentos, um conhecimento que transforma e um conhecimento que não transforma. Só que nós temos o livre-arbítrio, e podemos escolher a qual conhecimento seguir. Infelizmente, vemos pessoas que têm acesso à palavra de Deus, mas usa desse conhecimento para confrontar e não para crescimento espiritual. Que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e também crescer em conhecer o nosso Senhor. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a vida de todos.